nós, portanto, o grupo das inquietações, que não prepara só estas tertúlias, mas reúne-se para discutir o presente pedagógico, e achamos que não podíamos deixar terminar o ano sem conversarmos sobre não sei se lhe chamo pedagogia, mas realmente como trabalhar pedagogicamente com as crianças e com os jovens a questão da guerra. Como fazê-lo com os currículos tal como os temos, com as possibilidades que dá, em alguns casos, a disciplina de educação para a cidadania, ou qualquer unidade curricular, tanta coisa que se pode estudar a partir do acompanhar esta situação no meio, e eu gostava de enfatizar isso, no meio de tantas outras guerras e situações de refugiados de guerra há em todo o mundo, mas para nós tornou-se importante porque são aqui, eu diria, na Europa, quase à saída da Europa para a Rússia, pronto, mas que nos tem tocado porque nós já tínhamos cá em Portugal uma extensa comunidade ucraniana. Mas eu gostava que nesta tertúlia nós pudéssemos falar nos vários ângulos, as várias abordagens. Eu só queria, sem me estender demais, hoje à hora do almoço, tinha a televisão ligada e na SIC deu uma reportagem de um repórter inglês que entrevistava crianças que tinham permanecido muito tempo nos abrigos, etc. É óbvio que, sendo eu uma profissional da educação, fiquei de olhos presos na reportagem e disse: nós pensamos como abordar esta questão nas nossas escolas, mas é também uma componente importante desta questão, é também nós, de alguma forma, descentralizarmos-nos de nós próprias e conseguir despertar nas crianças atitudes de solidariedade. E se elas entenderem como é que há meninos que aqui na Europa, bem perto de nós, estão a viver a situação de guerra, pode ser, a meu ver, uma componente ou uma forma de pedagogicamente se tratar esta questão. Temos aqui hoje, e passo a apresentar para não vos tirar muito tempo, o professor, o colega António Castelo Branco, que é diretor do agrupamento de escolas Ferreira de Castro, e que vai falar, nomeadamente, como é que no seu agrupamento se têm abordado estas questões. E eu insisto, interessa-nos trazer as questões para a pedagogia de uma escola, para a pedagogia de uma sala de aula, etc. E quando eu digo pedagogia, estou a falar na pedagogia transversal. Depois temos connosco a Helena Moreira, que já aqui está também connosco. Ela é professora do primeiro ciclo da escola Melo Falcão, mas que pertence ao agrupamento de escolas Brancamp Freire. E em terceiro lugar, e nós vamos falar por esta ordem, temos o professor e colega nosso João Jaime Pires, que é o diretor da Escola Secundária de Camões, e a quem explicitamente nós pedimos que trouxesse a voz dos alunos, e é com a voz dos alunos que vamos, das alunas neste caso, duas alunas, a Inês e a Carolina,
e é com a voz delas que nós vamos encerrar estas intervenções. Depois, a seguir, abrimos para debate. Na consciência, e eu gostava, mais uma vez, de insistir naquilo que escrevi, ou que escrevemos, isto é tudo no coletivo, na introdução a esta tertúlia, que a guerra é sempre um fracasso da humanidade. Mas penso que nunca as nossas crianças e jovens viram uma guerra ao vivo, praticamente em direto, como está a acontecer com esta guerra da Ucrânia. E este é um dado, de facto, para a pedagogia. E é muito fácil quando se vê imagens na televisão, como sabem, eu estou a falar, por exemplo, o exemplo da televisão, ou mesmo outras imagens, ou discursos falados, nós desligarmos-nos, porque se torna tudo trivial. E é muito importante que isso não aconteça conosco, nem com os nossos e as nossas educandas, porque consideramos que a guerra é sempre um atentado contra os valores da vida. E nós queremos vida para nós, professores, mas sobretudo que sejamos transmissores de vida nos nossos alunos. Deliberadamente vamos ter colegas que trabalham com níveis etários diferentes, que é para trazer também alguma diversidade. E muito obrigada. Vamos dar início à nossa sessão e, portanto, eu dou a palavra ao António. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite e a introdução à doutora Teresa Vasconcelos, a toda a equipa das Inquietações Pedagógicas. É sempre um prazer lê-los e ouvi-los às vezes, portanto, e neste momento poder participar também nesta tertúlia. Ora, as escolas têm sofrido bastantes perturbações ultimamente, como sabemos. Não chegava a pandemia e estarmos a recuperar e preocupados com garantir o bem-estar das crianças e jovens, em fazer com que o regresso à normalidade existisse, em recuperar aprendizagens, e de repente a Ucrânia é invadida pelas tropas russas, que é algo que caiu de chofre, portanto entrou de chofre em casa de todos nós, mais ainda em escolas, como o nosso agrupamento, com uma diversidade cultural enorme, com cerca de 32 nacionalidades distintas, onde as comunidades ucraniana e russa são significativas também, e, portanto, entra diretamente pelas televisões em casa de toda a gente e pelos colegas dos nossos alunos e alunas. Portanto, os nossos alunos e alunas estão habituados à guerra, a ver nos livros de história, a guerra desde o Dom Afonso Henriques, como combatemos os espanhóis, a Batalha de Aljubarrota, tudo isso, mas é uma guerra de alguma forma, permitam-me uma expressão, romanceada, ou seja, que é sempre no entendimento de garantir a pátria, de primar os nossos valores, etc. E aquilo são histórias. Portanto, os alunos fazem todo um percurso a ouvir falar de guerra, a estudar sobre as guerras, sobre o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas de uma perspectiva completamente afastada. Nós, a geração mais, a minha geração, nós ainda apanhámos um bocado de guerra com a guerra do ultramar, principalmente quem, como eu, nasceu em Angola e cujo pai era militar. Portanto, acompanhámos de alguma forma, mas não também com esta dimensão. Ultimamente tem havido diversos episódios, como nós sabemos, alguns deles a influenciar também as escolas, e eu recordo-me agora das últimas mais mediáticas, como a guerra do Afeganistão, do Iraque, a Primavera Árabe no Egito e principalmente a guerra na Síria, que nos trouxe vários refugiados, também existentes na nossa escola, portanto, na nossa e em várias das escolas portuguesas. E lidámos por primeira vez de perto com refugiados. Aí a solidariedade dos colegas foi essencial, portanto, acolhem-nos, amparam-nos, sempre estão habituados a fazê-lo com quaisquer colegas que vêm de países estrangeiros,
portanto é algo que já está enraizado, penso eu, na grande parte das escolas portuguesas e na nossa em particular, nas nossas em particular. Perdão. Mas neste momento há uma coisa distinta, que é a proximidade, como falou e muito bem a colega Teresa. Há uma guerra que nos entra em casa, que é na Europa, que está perto de nós, que toda a gente fala sobre isso e que, mais do que isso, temos os alunos a ser confrontados. Ora, começam logo a primeira abordagem na escola acontece por própria iniciativa de muitos alunos, a solicitarem aos professores de História, de Geografia, etc., que explicassem o que é que está a acontecer, e há uma abordagem pedagógica sobre os conflitos, a explicação, aproveita-se a geografia, aproveita-se sempre a integração no currículo desta oportunidade de introduzir no currículo, é aproveitado o primeiro ciclo, no primeiro ciclo para várias, e no pré-escolar também, para várias atividades, nomeadamente de solidariedade e de apoio aos colegas. É preciso ver, uma das coisas que é muito importante é dizer logo, atenção, todos os que cá estão não são agressores nem agredidos, são todos vítimas. A guerra não tem vencedores, a guerra não tem vencidos. Portanto, e não há que hostilizar ninguém. Nós, como eu referi inicialmente, temos comunidade russa, temos vários alunos de nacionalidade russa, de nacionalidade ucraniana, romena, moldava, praticamente todos os países que estão de alguma forma em fronteira, no conflito ou a fazer fronteira com o mesmo, e houve esse cuidado também de alertar os colegas. É impressionante o modo como os nossos alunos e alunas, dos mais novos aos mais velhos, se dedicaram a apoiar os colegas, a bater palmas, a ajudá-los, a perguntar como estavam, se tinham família lá. Portanto, há uma preocupação que, quanto mais novos, mais puros, como costumamos dizer, mais sinceros, e inclusive com tentativas também de dizer que o russo estava a atacar o ucraniano, e sempre com o cuidado de dizermos que não é nada disso, atenção, aqui ninguém está tudo em segurança, e de repente começam a chegar alunos refugiados. E aí a abordagem tem que ser outra. E qual é essa abordagem? Entretanto, antes de chegar a essa abordagem, dizer que os professores aproveitaram também as aulas de cidadania e desenvolvimento para trabalhar conteúdos da guerra. Mas foi aproveitado em todos os anos as oportunidades para fazer atividades que apelem à paz e à não violência. O agrupamento participou, como muitos ou quase todos do país, na construção da palavra paz, com todos parados a cantar o Sound of Silence. Sound of Silence, não, desculpa, o Imagine, do John Lennon, a fazer a palavra, a divulgar. Portanto, é algo que uniu toda a gente, todos os alunos, desde o pré-escolar envolveram-se em atividades de solidariedade, em recolha de bens para enviar para a Ucrânia. Isto foi excepcional. Portanto, por fim, como é que eles fizeram aos colegas? Com um gesto simplicíssimo de andar com as cores da Ucrânia, de quererem as cores, o azul e o amarelo, de simbolizarem os mais novos. O caso de alguns alunos mais novos, do primeiro ano, que querem pintar o quarto de azul e amarelo para poderem convidar o colega que é ucraniano a ir lá à casa e ele saber que eles estão a ajudar. Portanto, são coisas desta pureza que sabemos que as coisas estão a resultar. Os professores têm um cuidado muito grande em que sejam apoiados os alunos. Nós temos neste momento vários alunos a dar os primeiros passos fora da língua ucraniana, não é? Porque temos alguns recém-chegados, e não posso... portanto, há casos de uma aluna do 9º ano que sempre muito preocupada com a família que ainda lá está, não a família direta, pais e irmãos, mas a família de tios, etc., que estava na Ucrânia, e que há uma colega dela, quando não é essa é outra, nunca a deixam sozinha, andam de mão dada com ela para apoiar. Isso é uma menina de 14 ou 15 anos. Portanto, há alunos, eu vou contar este episódio que não resisto. Temos um aluno, o Ilya. O Ilya veio em setembro,
no princípio de setembro, com a avó para Portugal, porque a tia e o tio e o primo é do 6º ano, salvo erro, já cá estavam há um ano, já estavam a trabalhar e, portanto, ele veio para cá para estudar. Ele chegou em setembro sem saber uma palavra de português para o 9º ano. Integrou-se e solicitou ao diretor se podia ir 3 semanas a casa, aproveitando as férias da Páscoa, para ir ver a família. Portanto, isto pediu em novembro. Ou dezembro, que era para poder ir ver os pais e os irmãos. Entretanto, a guerra apareceu. E ele ficou completamente... parecia... quer dizer, não sei qual é o termo que é de utilizar. Imaginem, um rapaz de 14 anos cá, pai, mãe e irmãs no meio do conflito. E os pais sem poderem sair, ou seja, autorizavam a saída da mãe e das irmãs, mas não do pai. O pai só podia sair se a família tivesse 3 filhos. Portanto, o Ilia agarrou, arranjou maneira, foi daqui à Ucrânia, entrou na Ucrânia, juntou-se à família e depois puderam sair todos. Já cá está, já está a irmã, portanto já estão também no agrupamento. Isto é portanto, no agrupamento é um herói, não é? Pronto, para nós é um herói, que é isto, que é o heroísmo, é ir buscar a família para estar com ele, preocupados. Há algo muito importante com todos estes nossos alunos, que é a preocupação. Eles estão permanentemente preocupados, eles estão aflitos. Isto já não são os problemas da pandemia, são problemas muito mais graves que estes nossos alunos e alunas enfrentam, que têm as famílias lá, estão preocupados. E então, como diz uma professora que dá aulas ao 9º ano da nossa escola, uma professora de ciências, ela resume muito bem toda a situação. Só se pode abordar a guerra com as crianças utilizando a linguagem do amor, porque a guerra é demasiado irracional para tentar explicar com lógica. Não há lógica que explique a guerra. E, portanto, todas as atividades têm que ser na perspectiva do apelo à paz e à não-violência. Temos que aproveitar para a oportunidade para que os nossos alunos, logo desde muito novos, façam um treino, desculpe a expressão, se treinem na capacidade de resolução de conflitos de modo pacífico. Podemos aproveitar, infelizmente é uma coisa horrorosa, mas aproveitar para mostrar que a guerra é o modo errado de resolver diferenças de opinião, diferenças de conceitos. É um modo errado, porque toda a gente sofre, toda a gente perde, ninguém ganha. E então passar isso também para o dia-a-dia dos nossos alunos e alunas, para a resolução de conflitos, que é muito importante, e tem sido feito um trabalho extraordinário, penso que em todas as escolas, neste sentido, porque é nesta ocasião que nós podemos mostrar o que é que acontece, e chamando e vendo os colegas, vendo os colegas ucranianos, por quem neste momento há uma solidariedade extrema. Nós sabemos que os adolescentes, e estão ali 2 adolescentes aqui connosco hoje, mas de um modo geral eles têm muita preocupação, não é? É uma idade própria, tem muita coisa que os preocupa, muita coisa com que se preocupar. E o que é facto é que isto foi algo que os preocupou, e são os primeiros a mexer-se para ações de solidariedade, para ver o que é necessário, como é que podem ajudar os colegas, se é preciso ir levá-los a casa, tudo, coisas simples do dia-a-dia, mas que demonstram o carinho, demonstram a amizade, demonstram a solidariedade e demonstram que, apesar do horror que uma guerra é e das implicações horrorosas, passo a repetição, que influi nas famílias que sofrem, que está a acontecer na Ucrânia, há uma oportunidade para mostrar aquilo que se faz. E é aqui que o altruísmo aparece, é aqui que a solidariedade dos nossos jovens aparece, é aqui que o coração manda mais do que a razão. E por isso, vou terminar, só com o amor é que se pode explicar ou tratar a guerra, porque não há lógica que a explique. Portanto, só amparando, dando apoio, é que conseguimos fazer alguma coisa. Eu penso que pediram-me 10 minutos, passei 2 minutos ou 3, mas peço desculpa. Obrigado. Não tem som. Não estamos a ouvi-la.
desculpem. O António teve aqui um papel muito importante, foi dar este pontapé de saída. E agora passo a palavra à Helena, para que ela também nos conte um pouco do trabalho que tem vindo a fazer. Soubemos que este trabalho é até muito anterior a esta absurda guerra da Ucrânia e, portanto, dou-lhe a palavra e muito obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigada a todos, sobretudo pela oportunidade de eu estar cá, que é sempre um momento de partilha e de aprendizagem de todos, porque é com os outros que nós conseguimos construir as nossas aprendizagens. Obrigada. Eu pensei aqui em várias formas de começar, mas vou pegar aqui numa parte do António, a questão a parte final que o António falou, portanto, os alunos procuram, partiu dos alunos, os alunos procuram, os alunos desenvolvem atividades pró-sociais nesse sentido. E vou pegar um bocadinho neste chuto do António e vou falar então de o que é que, portanto, como é que nós na escola podemos, portanto, enquadrar esta temática da guerra. Guerra neste momento porque é um assunto que está em todos os jornais, em todas as televisões e os afins, mas qualquer outro assunto. Portanto, o que nós fazemos, portanto, a minha turma é de segundo ano, portanto, baseamos-nos no trabalho de uma pedagogia cooperativa e de uma pedagogia solidária, tal como é defendido no relatório da Unesco, portanto, os princípios para 2050. O que é isto, uma pedagogia cooperativa? Uma pedagogia em que cada um é responsável pelo sucesso de todos. Ora, se cada um é responsável pelo sucesso dos outros, ela passa a ser solidária, porque é exatamente o contrário da competição. Logo, temos uma pedagogia de todos, construída por todos, e que um dos valores centrais é mesmo a solidariedade. Agora, na prática, na sala de aula, como é que isto acontece? Isto acontece, não é uma temática que é abordada só porque aconteceu agora, é uma forma de estar e que acontece desde a entrada no primeiro ano. Portanto, a organização pedagógica é um cenário, é um sistema. E nesse sistema, portanto, há várias roldanas, onde o centro, digamos que é o conceito de cooperação. O conselho porque é de consensos, e consensos no sentido em que todos têm sempre algo para ajudar todos nós a crescermos. Bom, neste conselho, que, portanto, ele é desde o primeiro ano, normalmente as análises das ocorrências ocorrem a partir do diário de turma. Neste diário de turma há 3 colunas: as sugestões, o gosto e o não gosto. As situações de conflito normalmente surgem do não gosto. Ou podem surgir do gosto ou gostava de. O importante é que desde muito cedo, e quanto mais cedo melhor, mas pronto, no primeiro ciclo, a entrada do ensino formal, é que os professores com os alunos vão trabalhando num sistema em que primeiro temos que identificar qual é o conflito. A partir da identificação desse conflito, fazemos um juízo de valor, se gostamos, se não gostamos, registamos pelas nossas mãos. No primeiro ano é muito engraçado porque é muitos desenhos, e desenhos que nós olhamos para lá e sabemos exatamente o que é que eles querem dizer. Ou pela mão do outro. Depois, o bom é o distanciamento, eles têm uma semana para registar todas as suas inquietações, e à sexta-feira vamos então, os próprios autores clarificam o que é que os incomodou, por que razão aconteceu, e é a altura de todos os outros ajudarem aquilo que sozinhos não conseguiram. Portanto, o papel dos outros é ouvir, tentar perceber e colocar-se na perspectiva do outro. E, por fim, as tais comportamentos pró-sociais, não é? O Decreto-Lei 54 fala muito de, ok, temos isto, então e agora o que é que vamos fazer? Portanto, pode ser ações de remediação, ações de requalificação, um reforço ao nível mesmo da cooperação, dependendo do conflito que nós temos. Portanto, a ideia é mesmo perceber, compreender, colocamos-nos na perspectiva do outro e depois então, ok, o que é que vamos fazer? A questão da guerra
como é que aconteceu na minha turma. Antes de mais, eu tenho um aluno da Síria, portanto, um refugiado da Síria, o Lokman, e tenho o Marian da Roménia. Portanto, tenho um refugiado de guerra e tenho um numa fronteira. Portanto, como é que isto aconteceu? Eu esperei naturalmente, tal como disse o António, para que a turma, ou alguém da turma, tivesse a inquietação de escrever no diário, ou diz, Helena, eu gostava de... Não aconteceu, aconteceu de outra forma, mas que tivemos mesmo que resolver. Portanto, os professores decidiram, foi enviado pelo agrupamento, fazer um minuto de silêncio das escolas Ubuntu, penso que é isto, um minuto de silêncio pela Ucrânia. Era segunda-feira, era de momento de conselho, de planificação, e tomamos conhecimento, portanto, que tínhamos efetivamente no dia a seguir, às tantas horas, íamos fazer um minuto de silêncio. Os meus alunos não tiveram imensas oportunidades de falar sobre a guerra e nunca ninguém esteve disponível até ao momento. Portanto, chegou o momento de, já que o temos que fazer, ok? Se calhar não era da forma mais agradável, eu até fiquei irritada, porque sempre que é externo, às vezes dói muito, é porque eles não estão preparados para isso, mas pronto, temos que resolver, ok, vamos resolver. Alastrou-se um bocadinho o conselho, o que é que começamos por fazer? Ouvir, ok, então o que é que está a acontecer, quem é que quer falar? Foi o momento de eles libertarem tudo o que sabiam. Portanto, muitos medos, como qualquer conflito que venha, medos, e depois, ok, então, porquê é que há medo? Então vamos lá, vamos ver onde é que é a Ucrânia, onde é que nós estamos. Ok, mapas. Agora está aqui a Ucrânia, está aqui Portugal, ok. Mas Lena, mas e se chegar cá? Olha, está muito distante, ok? Não vai chegar cá tão cedo. Agora temos é que pensar o que é que vamos fazer. E é este desdobrar todos estes medos e clarificar. Temos sempre meninos que ficam com muitos medos, mas a dada altura já são os outros que dizem, não, olha, não, repara que... E aqui é a construção de todos. Como em todos os conflitos, pronto, depois de clarificados os medos, de vermos exatamente onde é que fica Portugal, onde é que fica a Ucrânia, o Marian então da Roménia, o meu país faz fronteira, é vizinho, portanto, eu tenho medo que chegue à minha avó, à minha tia, ok? Então onde é que eles estão? Foi tudo clarificado. Apesar de ser meninos do primeiro ciclo, não vale a pena pôr uns panos quentes. É numa linguagem muito próxima deles, sem qualquer cenário de fantoche, estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Clarificar. Mas clarificar clarificar e descansar. Pronto. Assim é que conseguimos um ambiente seguro com eles. Depois de tudo isto, de analisarmos os mapas, chegou a altura, e até foi uma aluna, foi a Beatriz, que disse, ok, temos isto, então agora o que é que vamos fazer? Porque é hábito, isto é a construção que nós fazemos desde o início. Então, alguém surgiu, vamos mandar coisas para a Ucrânia. Foi muito engraçado, porque os meus alunos achavam que podiam mandar Coca-Colas, talheres e garfos, pizzas, e eu muito já, pronto, assim, então, ok, então, mas reparem, são refugiados, estão a fugir de casa, estão a fugir para as fronteiras. Então, vamos ver imagens das fronteiras. Fui procurar a imagem de uma fronteira com a Polónia, eles tinham acabado de ser refugiados há pouco tempo, portanto, sair. Então percebemos exatamente as pessoas no mato, como é que eles vinham, os poucos agasalhos, eu lembro que estava, não sei se era neve, mas aquilo estava muito frio na imagem. Ok, então o que é que podemos levar? Ainda não estava claro para eles. Então o Pietro disse-me assim, Lena, nós podemos levar coisas, mas também podemos nos ligar pelo Teams, para a gente conversar. Ainda não tinham entendido que aquilo não há internet. E foi nessa altura, e que pela primeira vez eu chamei o Lokman, porque ele nunca falou comigo sobre a guerra, apesar de ele ter sido fugiu, e ter imagens, e ter sons. Eu chamei o Lokman e disse, Lokman, conta lá, para os amigos entenderem o que é que tu viste, para eles perceberem exatamente como é que estão as pessoas. Ele ao início ficou, porque eu nunca o confrontei, mas agora eu precisava mesmo dele, porque eu não estava a conseguir chegar, porque para os miúdos desta faixa etária, a guerra não é guerra, pronto, é uma coisa muito longe e nem existe, é aquelas coisas nos vídeos que eles veem nos jogos. Então o Lokman pela primeira vez falou e disse que viu casas completamente no chão, algumas ainda estavam ainda com alguma estrutura, mas que estava tudo muito vazio, as pessoas tinham fugido. E chegou a ver, não viu pessoas mortas, nem não viu,
mas viu pessoas muito magoadas. Foi aí que foi o embate. Ok, então, então agora perante isto, o que é que vamos fazer? E lembraram-se, nós, portanto, temos muitas saídas, entre elas fazemos acampamentos, lembraram-se que, então, se é tão longe, temos que levar os produtos entalados, enlatados, como um acampamento. E a partir daí, construímos toda uma lista de o que é que podíamos enviar. Pronto. Explicada e tiveram uma semana e tal a trazer. Foi engraçado que depois havia alunos, imagina, que nós dissemos, não tragam chocolates, mas se acham que eles vão precisar de energia, tragam coisas mais doces, repousados. Então o Pietro, lembro-me que tinha dois pacotes repousados, então tinha uma carta em português e depois veio pedir ajuda para fazer a carta em ucraniano por trás, assim colado, tudo cheio de fita cola. Pronto. No dia seguinte, fomos nós fazer um minuto de silêncio pela Ucrânia. Os professores decidiram que iam fazer desenhos no chão. Os meus alunos não sabiam. Mas a forma como tudo é trabalhado com eles, fizemos, respeitamos, chegaram à sala de aula e disseram-me assim, acho que foi mesmo o Pedro, Lena, que desenhos são aqueles no chão? Não sei o que é que nós fizemos. E eu respondi, pois sabes, eu tinha aqui uma colega minha que está a rir, está noutra reunião e sabe que isto é verdade, é a minha colega de educação especial. E disse-me, Lena, o que é que está lá no chão? Eu disse, olha, não sei, não faço a mínima ideia, se queres que eu diga, não me apercebi. Pois, Lena, nós também não sabemos, se calhar temos que ir perguntar à Sónia, que é a coordenadora. E pronto. E termino aqui só para dizer que a guerra, tal como começou, penso que foi a Teresa, é um insucesso da nossa humanidade. A guerra é um conflito como todos os outros conflitos. Eu penso que, sobretudo, em todos os ciclos, temos que levar os alunos, portanto, temos que respeitar os alunos na sua integridade. Alunos que participam, alunos que dão as sugestões, e são eles que nos vão ajudar em tudo. Só temos é que dar espaço. Obrigada. Obrigada, Helena. Há realmente aqui uma sequência nestas intervenções e nestes depoimentos, porque o António falou no seu agrupamento e a Helena fez uma espécie de zoom, diríamos assim, e foi à sua sala de atividades, à sua sala de aula, e partilhou connosco o que estava a fazer e o que faz. Eu esqueci-me, quando apresentei a Helena, de vos dizer que ela tinha uma reunião muito importante e que prescindiu para estar aqui hoje. E isto também é uma forma dela honrar as inquietações pedagógicas e também de dizer, como disse no início, as coisas são para partilhar e ela aqui hoje está a partilhar connosco a sua experiência. A terceira intervenção, eu chamo a intervenção da Escola Secundária Camões e, portanto, eu dou a palavra ao João Jaime e depois temos as nossas duas jovens, a Inês e a Carolina, e depois falam como entender. Está bem? Então, muito boa tarde e o meu agradecimento por este convite tão generoso. E é um gosto estar com a Teresa, é um gosto estar com a Helena, com o António e com todos os que estão presentes nesta conversa. É evidente que isto toca-nos a todos e, portanto, isto é aqui a parte de emoção é muito forte. Eu vou tentar, porque eu normalmente tento fugir um bocado à emoção. Vamos recordar, a Escola Secundária Camões é uma escola só secundária, os alunos já passaram, já têm todos no mínimo 16 anos, 15, 16 anos, e, portanto, estamos noutra fase etária e, portanto, eles pensarão as questões de outra forma. Mas eu ia recordar aqui há uns anos atrás, em 2009, quando eu iniciei este meu ciclo agora de direção, António Nova dizia assim, imagine-se que a escola é um pote e a gente ia enchendo o pote todo com muitas matérias. E realmente, e nós pensávamos, aliás, a Helena falou da questão da escola cooperativa e o António começou pela pandemia e para mim vem sempre esta ideia, depois da experiência da pandemia nós vamos ser diferentes.
ainda não acabou a pandemia, nós já esquecemos a coisa da pandemia e não vamos ser nada diferentes, vamos continuar a ser iguais. E essa que é a parte de questão central da nossa educação. E quando nós começarmos a educar para a cooperação e não para o individualismo, quando nós valorizarmos o todo, em que todo o outro ajuda a aprender, eu acho que nós conseguiríamos dar um passo em frente nesse sentido, não é? Porque as notícias correm muito depressa. É evidente, a guerra está a entrar na nossa casa todos os dias, mas a verdade é que, passado alguma semana sem falar de guerra, às vezes a gente esquece, não é? É o que está a acontecer com o Covid, não é? Não entra todos os dias os números e nós... Mas a verdade é que nós três, neste espaço de 2 meses, estivemos em casa, não é? A Carolina veio a semana passada, eu há 3 semanas, e a Inês também teve essa questão. E, portanto, está a acontecer e está a continuar. E, portanto, é bom que a gente tenha essas memórias e não fique. Então, na Assembleia da República, o nosso discurso, não só de Zelensky, mas sobretudo o discurso de Santos Silva, emocionou-me também, porque ele reconhece realmente que os portugueses estão empenhados nesta cadeia de solidariedade, da forma é a nossa maneira de ser. E disse que nós acolhemos 2.300 alunos. Nós, na nossa escola, temos 2 alunos que chegaram, sabemos que para o ano já vai haver uma aluna que já veio da guerra, mas estes 2 vêm de 2 zonas conflituosas, algumas mais destruídas, outra de Zinc e de Kharkiv. E dizer-vos aqui, a Paulina vem da zona mais destruída e a Paulina e eles, e isto é uma nota, continuam a ter aulas da Ucrânia. Ou seja, os professores da Ucrânia continuam a dar aulas a estes alunos. Portanto, nós aqui estamos a acompanhar particularmente a questão do português, na língua não materna, mas também, eventualmente, na língua de acolhimento. Eles estão a tentar aproveitar, porque enquanto um caso da Paulina, ela domina bem o inglês, o caso do Igor, ele não conhece, também não domina o inglês e, portanto, não tem nenhuma forma de estar. E aqui, deixava aqui uma nota, que é como é que nós acompanhamos os nossos alunos. Ou seja, nós temos alunos de diversos pontos do mundo, do Bangladesh, da Índia, do Nepal, da Síria, da Turquia, do continente sul-americano, de grandes distâncias e perto. E nesse contexto, muitas das vezes, esquecemos que eles entram na sala de aula e não sabem nada de português. E muitas das vezes, porque o Estado realmente consegue integrá-los, não é? Ou seja, colocam nas nossas escolas, ficam para nós a responsabilidade. E muitas vezes são os colegas que ajudam, traduzem, aqueles que sabem inglês, vão ajudando nessa questão. E, portanto, era bom que também aqui fosse claro, e eu tento, já disse isso ao nosso ministro, ainda não homenageamos, mas é um gosto, acho que é a primeira tertúlia em que João Costa é ministro da Educação, e por isso é com alguma satisfação também. Acho que todos estamos aqui com esperança de que a coisa vai começar e, portanto, eu já tive a oportunidade de dizer, não se esqueçam destes alunos, ou seja, não se esqueçam de todos os alunos que estão cá, não é? Da filosofia, como é que eles sabem filosofia se não têm a língua materna, como é que eles conseguem fazer o exame nacional? E muitas vezes quem faz os exames nacionais esquece que muitos destes alunos têm que ter um dicionário para traduzir a prova para a língua materna deles ou para o inglês, e depois têm que voltar a traduzir e não têm direito. Ou seja, nós temos que quase dizer que eles têm um problema de dislexia ou uma coisa qualquer para conseguir arranjar um tempo para isso. E por isso eu deixava estas notas que também são importantes, que não é só esta solidariedade, porque nós recebemos, acolhemos da melhor maneira, tentamos dar e depois temos que os conhecer e senti-lo, e esse é o nosso papel. E depois estimular a capacidade de reflexão, a capacidade de diálogo. E esse é o nosso papel que nós temos nas escolas e que eu acho que a Inês e aqui a Carolina vai nos ajudar a perceber. Mas eu queria deixar esta mensagem de que o sistema não pode apenas ser simpático na recepção. Ele tem que depois dar meios, condições. Vou dar só uma nota também, isto dos exames, qual foi a preocupação que teve
a jovem que vai fazer o exame nacional ucraniano, e reparem, ela vai fazer um exame nacional ucraniano em que foi mudado os exames, e este ano o exame é um exame múltiplo, tem a história da Ucrânia, tem a matemática e tem a língua materna. Portanto, ela é de ciências. E é nesse contexto é que os países também têm esse papel de valorizar aqui a cultura ucraniana, nesse contexto. Provavelmente os russos terão abordado a guerra de outra forma e provavelmente nós também abordaremos outras guerras, outros tempos de outra forma. Mas eu vou dar a palavra à Inês, porque agora nos vai deliciar depois do texto lindo que ela escreveu. Boa tarde a todos. Eu falo como aluna, não tenho métodos pedagógicos que possa sugerir, por isso eu só consigo mesmo falar da experiência que eu imagino que seja para alguém que vem para Portugal. Acho que nós tivemos levantámos um bocado o véu dessa sensação quando tivemos a pandemia e o isolamento, porque nós percebemos que enquanto jovens a nossa vida tem a nossa dimensão mais profissional, que acaba por se passar na escola, e tem a nossa dimensão pessoal, de relações, que estão muito juntas, porque é na escola que nós fazemos amigos, temos muitas experiências que nos marcam para a vida, e por isso a escola tem um papel muito central na nossa vida. E eu que senti os impactos de estudar em casa, de não ter presente os meus amigos, de não poder partilhar uma aula presencialmente e rir-me e estar feliz no ambiente escolar, e agora olho para trás e vejo que foi uma sortuda, porque eu tinha os meus amigos bem em casa, com os seus pais, com as suas famílias, e que para alguém que vem de uma guerra, isto não é uma certeza, não é uma garantia, não estão juntos com a família e não estão na sua casa, estão em sítios novos, e por isso são mesmo transferências de vidas inteiras que vão para a escola, e que por isso era essa a questão que eu gostava de partilhar, que é: a escola é muito importante porque educa-nos para o futuro, dá-nos as ferramentas para aprender, somos bons alunos, aprendemos e estamos capazes de entrar no mundo profissional, só que estas pessoas não têm só a educação em mente e não têm têm o direito a preocupar-se com coisas muito mais imediatas que estão a ameaçar, que estão a perder. E era isso que eu gostava de lançar, era como é que a escola, principalmente em Portugal, no secundário, que nós temos uma grande cultura de exames e de preparação intensiva, porque o acesso à universidade é feito assim, para nós é um dado que temos de ter isso em mente. Como é que as escolas vão conseguir conciliar essa realidade de preparação de exames com estas pessoas que têm mil e uma preocupações, que vão para as aulas e que não necessariamente estão a prestar atenção ao quadro, e que não é um desinteresse inato, é algo muito maior, e que nós tendemos a desvalorizar, até para os alunos nacionais, que não têm esse problema, mas é um desafio grande que eu reconheço, porque eu também, enquanto aluna, sei que tenho de estudar e depois tenho os meus problemas ao lado, só que são minúsculos ao lado daquilo. E é isso, e a escola depois tem de fazer a parte da educação, mas dá um espaço para os alunos se integrarem, conhecerem novas pessoas, sentirem-se acolhidos, criarem novas memórias, não esquecer as memórias antigas, e não podemos culpá-los por não estarem muito bem, por terem vontade de voltar para casa, por não estarem apáticos. Nós temos de saber lidar com isso e não fingir que é tudo ótimo e que temos o poder. É como o diretor disse, é que nós não temos a capacidade de fazer tudo. Nós temos de dar espaço aos alunos para serem as pessoas que são. Para na escola também terem o direito a sentirem-se tristes, partilharem a sua realidade connosco e ao mesmo tempo aprender. E eu acho que isso, mais do que conselhos, acho que é um desafio que se lança e que é muito urgente, e que também para nós é uma lição, porque faz-nos perceber que a vida não é só uma preparação intensiva, que a educação é uma ferramenta e não tem de ser uma ameaça diária, não é ameaça, mas uma preocupação diária ou uma obrigação. Tem de ser transformado num gosto, que acho que às vezes é difícil e é um desafio para o professor, e tem muito mérito por conseguirem
tentar passar o gosto aos alunos, principalmente com as disciplinas mais difíceis, mas pronto, eu queria partilhar que eu sinto muito pelos alunos que vêm para Portugal, que vão ter de continuar a sua educação, com um passado tão complicado e com a tristeza que devem sentir tão presente, e conseguir conciliar isso, tentar criar novos amigos, comunicar com a família, e eu só, pronto, também desejo às pessoas que aqui se encontram muito boa sorte nesse desafio, que certamente será, e que recebam os alunos bem, que não se esqueçam que é muito avassalador aquilo que os alunos estão a sentir e que façam o melhor trabalho em ensiná-los e a acolher aquelas pessoas que têm tanto a lidar neste momento. Obrigada. Boa tarde a todos. A professora está silenciada. Não sei. Não sei se quer dizer alguma coisa. Teresa, não está a ouvir. Teresa. Graça. A Carolina, quer dizer alguma coisa? Sim, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já gostava de vos agradecer por disponibilizarem um pouco do vosso tempo para me ouvir e por me ter sido dada esta oportunidade de falar aqui um pouco convosco e partilhar aquilo que é a minha reflexão e que é algo que eu quero muito partilhar com todos vocês. Sobre esta questão da guerra, eu sinto que, como já foi dito anteriormente, nós ouvimos falar de guerra desde muito cedo e há essa romantização do conflito, que de romântico, como todos sabemos, não tem nada. E não estou a culpabilizar, até porque em casa eu recebi o mesmo tratamento, sempre que eu via casos da guerra do Afeganistão, mais antigamente da guerra da Síria, na Líbia, qualquer conflito que fosse despertado, a verdade é que os meus pais sempre me disseram, é lá longe, ainda não vai chegar cá. E a verdade é que se foi dando esta inconsciente desvalorização do conflito e esta normalização desta pequenina falta de empatia, que é normal quando somos pequeninos, mas que hoje em dia já não é admissível, a verdade é essa. E desde sempre ouvimos falar de guerra e parece que não aprendemos nada. Como é que é possível que as nossas aulas de história tenham sido passadas nos últimos, no nosso caso, 12 anos, a falar de conflitos, a falar do que é que levou ao conflito, e ainda acontece. Parece que não deu para precaver, parece que falámos, estudámos e decorámos e quisemos aprender, não foi em vão, mas é triste pensar que nós sabemos de como as coisas aconteceram, sabemos o quão grave e diabólico é este conflito e mesmo assim as coisas acontecem. E isto entristece-me muito a mim, acredito que a todos nós que vivemos neste mundo cheio de conflitos. Neste momento vivemos o da Ucrânia, mas o facto é que isto acontece por todo o mundo e não é agora, e não é de agora e já acontece há muitos anos. E gostava de partilhar convosco 2 certos do meu texto e gostava de fazer um pequenino comentário porque sinto que expressam esta ideia de empatia, que eu acho que é muito importante relembrar nesta altura tão trágica em que vivemos. E diz assim, infelizmente deste conflito desta guerra, resultam sempre vítimas, os chamados refugiados, seres humanos que se veem obrigados a abandonar o seu país, a sua escola, família e amigos para sobreviver, para procurar um futuro melhor, seja lá o que isso for, novas oportunidades ou um refúgio temporário até que as suas casas voltem a ser seguras. Às vezes reflito sobre se amanhã ou daqui a umas horas me fosse exigido, por circunstâncias primárias, a minha vida, sair da minha casa, abandonar as minhas rotinas, os meus amigos, a minha família, memórias, ou talvez, aliás, mais difícil ainda, colocar tudo isto numa mochila e seguir em frente, seguir através de um autocarro, de um barco, de um comboio, para um refúgio sem bilhete de regresso. A verdade é que me assusta e me enche um sentimento de frustração e tristeza imensa. Esta empatia que nós hoje em dia temos de ter, é necessário termos, faz-nos refletir sobre o quão difícil, como a Inês estava a dizer, deve estar a ser para estas pessoas, o quão trágico é para estas pessoas abandonar as suas casas desta forma tão repentina, para um país com um idioma totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente e sem saberem o que os espera, as pessoas que os espera, as oportunidades que terão, as condições onde viverão. Tudo isto é algo com o qual eu penso muito nisto e penso se fosse eu ia odiar estar num conflito deste, eu ia odiar ter de deixar a minha casa, a minha família, iria ser algo que não é humanamente possível de pedirmos a uma criança, a um adolescente, a uma pessoa mais velha, a um ser humano. Não é natural pedir a alguém para abandonar o seu país desta forma. E termino com a última frase, ou o último excerto do meu texto, que diz: é urgente que acordemos para uma realidade cada vez mais iminente, para uma realidade que pode ser a nossa de amanhã, mas que até o ser é de alguém. E esse alguém merece e precisa de todo o nosso respeito, amor, cuidado e apoio.
E a verdade é que é nossa obrigação, não enquanto alunos, não enquanto professores, enquanto seres humanos, tornar Portugal uma casa para estas pessoas que o escolheram, seja para passar agora esta pequena temporada, digamos assim, seja para viver. É nossa obrigação ter este sentimento de empatia, é nossa obrigação ajudar as pessoas e fazê-las sentir em casa, porque são seres humanos como nós, e nós, na verdade, e como a Inês estava a dizer, somos uns privilegiados por poder estar aqui sentados, cada um do seu local de trabalho, da sua escola, da sua casa, a ter esta conversa, a falar da guerra, enquanto há pessoas que a vivem neste preciso momento. Portanto, muito obrigada por me terem ouvido e por me terem dado esta oportunidade de falar convosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada, vamos chamar assim, equipa da Escola Secundária Camões. Eu só lembro a todos que os depoimentos que ouvimos aqui, as reflexões, já estão publicadas no Jornal de Letras. Portanto, se adquirirem o Jornal de Letras, número de 20 de abril a 3 de maio, portanto, estão lá os depoimentos, e no caso das jovens da Escola Secundária Camões está o texto completo. É realmente uma deixem-me dizer-vos, jovens, é mesmo uma obra muito bela e muito interpeladora para nós todos os adultos. Portanto, especialmente quero congratular-vos. E agora vamos abrir um espaço para debate, e depois os intervenientes terão uns minutos no final para responder aquilo que acharem que é para responder. Eu só ia pedir, porque a Conceição Rolo disse que tinha que sair para outra reunião. Estás sem som? Ainda não veio a colega, eu estou, por enquanto, bastante. Pronto, então vai estando, ótimo. Então, abrimos agora o debate com as nossas próprias reflexões, com as perguntas que temos. Eu tenho já aqui uma que me pareceu muito interessante, que foi levantada pelo João Jaime. Não é para responder agora, João Jaime, mas é para depois talvez referir-se a isso no fim, que é uma questão que, a meu ver, é muito importante. Como é que se retroalimenta esta dinâmica que estamos a desenvolver com os nossos alunos? Como é que nós não vamos copiar aquilo que infelizmente faz a comunicação social? A notícia sai, não é toda, mas alguma. A notícia vem, explora-se enquanto se pode até ao tutano essa notícia, e depois amanhã fala-se de outra coisa e nunca mais se dá continuidade a isso. Eu penso que uma escola, que um professor e que um grupo de alunos não pode fazer isso. E, portanto, gostaria de falar, que dissessem um bocadinho mais sobre esta passagem. Eu tomei nota da hospitalidade até ao verdadeiro acompanhamento dos alunos. Mais alguma questão? Aqui a Isabel Pinto. Quer falar, Isabel? Ou está a escrever? Teresa. Sim, sim. Ana. Era só agradecer aos nossos convidados e convidadas esta intervenção ótima e dizer que aprendemos aqui dois aspectos muito importantes. Um é esta capacidade da escola se abrir, que a Helena também nos mostrou e de que falaram, esta capacidade de se abrir e de não estar com aquele problema, nós não temos espaço para estudar outras coisas. Aqui aprende-se muito a estudar o que o mundo nos mostra, isso por um lado. E o outro lado é a questão, portanto,
o que o mundo nos mostra, o desenvolver a cidadania, a cultura, conhecimento, tudo isto é muito importante e a nossa escola, infelizmente, está muitas vezes fechada, até por uma razão que uma das nossas convidadas jovens nos disse aqui, que é a questão de estarem intensivamente a preparar no secundário, a preparar-se para os exames e não haver espaço para receber, digamos, temas, problemas de fora. Esperemos que isto mude agora, não é, João Jaime? Esta esperança que ele dava, esperemos que a escola fique menos competitiva. Aliás, a Helena mostrou-nos muito bem como é que a escola pode ser menos competitiva, e o colega Castelo Branco também. A outra questão é esta questão do apoio. De facto, isto levanta-nos a questão de como é que se pode apoiar e como é que os colegas podem apoiar, e acho que é muito interessante esta ideia de levantar estas questões, estas necessidades de apoio, e é verdade, o João Jaime levantou aqui uma questão muito importante, muitas vezes, de facto, avaliam-se as pessoas quando elas não percebem o que estão a estudar. Já me aconteceu estar numa turma com professores e havia dois alunos, eram mais pequenos do que estas nossas convidadas, 2 alunos de Cabo Verde e que iam ter negativo, e disse, mas espera aí, eles sabem do que eram ciências, tinham chegado há pouco tempo, mas como é que é possível dar negativa quando as pessoas não sabem, não estão noutro mundo, não conseguiram apreender? Bom, portanto, esta questão da solidariedade e da capacidade da escola ser cada vez mais inclusiva e fechar as pessoas. Portanto, era estas duas questões, a abertura e a abertura da escola ao mundo como fundamental para o desenvolvimento da cidadania, de facto. Uma escola fechada não prepara cidadãos e a outra questão é o apoio. Obrigada. Obrigada, Ani. Temos mais alguma intervenção? Às vezes as pessoas põem mãozinhas para cima, mas eu não vejo aqui mãozinhas figuradas, como nós chamamos, emojis. Mas não sei se querem dizer, comentar, sublinhar ou questionar. Há uma mão no ar. Está uma mão no ar. Está sim, senhor. Conceição. Pronto, eu era mais complementar a nossa associação, que é a Literatura, a Literacia e a Mediação, trabalha muito com as escolas e tem uma vertente que é com o neto do Aristides Sousa Mendes, portanto o António, há mais de 20 anos que nós andamos por aí pelas escolas a contar a história do Aristides, portanto este ano quando chegou ao Panteão, já há muitos anos que esta história é contada, e inclusivamente num jardim de infância de São João da Barra, todos os anos organizam uma recolha de sangue. São as crianças que vão para a rua e que, à semelhança do gesto de Aristides, elas vão convencer os adultos a dar sangue para salvar vidas. Também outra coisa que a associação faz é levar por aí adiante, com a ajuda da Escola de Jardinagem de Lisboa, árvores para plantar, portanto as oliveiras, que são o símbolo da paz, e sobre isso se faz. E hoje, ainda esta manhã, numa escola do agrupamento das Laranjeiras, os meninos estiveram a fabricar canetas que salvam o mundo. Portanto, à semelhança da caneta do Aristides, elas escreveram com aquelas canetas, ou imaginaram que aquelas canetas escreveriam outras formas de salvar, e o que eles sentem perante a injustiça que foi o Holocausto, não é? Portanto, está sempre muito ligado o gesto libertador. Outra coisa que também a nossa associação faz com os professores é fazer oficinas de papagaios, que são lançados em datas como, por exemplo, o Dia da Europa, vai haver um lançamento, ou o dia em que nasceu Aristides, portanto, para lembrar às crianças que podem, pronto, que a liberdade, o que é a liberdade em contraste com o que se está a passar com estas crianças da Ucrânia que não podem ter espaço.
E outra coisa que fazemos muito também é ler histórias, não só eles produzem, mas ler histórias. E aí que eu queria chamar a atenção para algumas, sobretudo aquela história que eu falei, a história de Érica, que é uma história muito bem ilustrada pelo Roberto Innocenti e que é da Ruth van der Zee, em que ela conta a história dela própria, não é? Que ela foi lançada de um vagão a caminho, ela não sabe quem é a família, portanto ela foi lançada pela mãe de um vagão que ia a caminho de Auschwitz ou de outro campo de concentração. E isto dá para conversar muito com as crianças, e essa página aparece a cor-de-rosa, portanto é aquela trouxinha que sai da carruagem, depois o livro é todo a cinzento. É um livro lindíssimo e que se aconselha muito, até ao segundo ciclo pode-se ler, depois torna-se infantil, depois já coisas para os mais velhos já entram em textos. E para os muito pequenos, o disparate que é a guerra, portanto, o Soldado João, da Luísa Douglas Soares, também me parece um texto muito engraçado para que os meninos percebam como é disparatado guerrear, em que ele serve o café no capacete, em que ele planta cravos em vez de andar, quando lhe dão a espingarda ele não sabe o que há de fazer. Enfim, há muitos outros livros, temos aqui uma lista de livros que aconselhamos aos professores, mas estes dois estão muito experimentados e com muito sucesso junto das crianças, porque apreendem. E a história de Aristides, claro que é o semeador de estrelas. Pronto, também é essa história, os meninos ouvem a história e depois tentam perceber como é que Aristides, como é que o caráter dele se forjou, não é? Na família. Pronto, fala-se da educação, da arte, do papel da arte na educação daquela família. E são crianças muito pequeninas que estudam matemática com o número de filhos que ele tinha, os conjuntos das meninas, os conjuntos dos meninos, pronto, e batizam as oliveiras também, com os nomes da família, ficam a saber quem é a Angelina e os nomes dos meninos. E há muito pouco tempo, uma menina do secundário, nas Laranjeiras, leu um texto que nós pusemos na primeira pessoa, portanto é um texto da irmã da filha, de uma das filhas de Aristides, que lutou para que o nome do pai fosse reabilitado. E foi ela a quem chamavam a teimosona. Isto foi a história que o António trouxe. Ele contou a história que a irmã escreveu ao Papa, escreveu ao Salazar, ela escreveu a toda a gente. E só foi ouvida depois em Israel. E foi aí que se abriu o processo, e depois ela falou com o Mário Soares quando ele esteve na América. Portanto, os meninos ficam a saber este meandro e como foi difícil reabilitar o nome daquele homem que ficou na miséria à conta de querer estar bem com Deus, mesmo que estivesse mal com os homens. E me calo, pronto, peço desculpa. Obrigada, Conceição. A Conceição é sempre um recurso quando se fala na literatura para a infância, no sentido de integrar... É para isso que existe a nossa associação, claro, para espalhar. Claro. O que é importante é também este trabalho que se faz, é de realmente integrar ao nível do trabalho de projeto as várias disciplinas, já foi aqui mencionado também, no sentido de tratar e de aprofundar um tema como pode ser este. Mas temos duas inscrições, a Elsa e a Margarida. Elsa, boa tarde. Boa tarde, Elsa. Não sei se a Margarida quer falar antes de mim. Não, faz favor. Obrigada. Eu sou Elsa Silva, sou coordenadora do mestrado em Ensino de Educação Física da Universidade de Coimbra e fiz questão de estar aqui porque, para aprender, gostei imenso de vos ouvir e agradeço desde já. E lembrei-me de partilhar convosco um projeto que estamos a desenvolver que se chama Uma Carta para a Ucrânia. Sentimos necessidade também de fazer alguma coisa, principalmente a nível da formação. Portanto, digamos que é um projeto que tem 3 vertentes: formativa para os nossos estagiários, que são 72, educativa para as crianças das escolas, dos ensinos básicos e do básico e secundário, e, sobretudo, solidário, que consiste em algo muito simples, que é, no fim de uma aula de educação física, o professor desafiar os seus alunos para escreverem uma carta para um menino ucraniano, ou fazer um desenho, ou um poema. Os meninos mais pequenos ou os meninos que tenham deficiência podem não conseguir escrever,
ou os das artes, podem fazer um desenho, desde que tenha essa dimensão A4, e o objetivo dessa carta será dizer-lhes que sabem que eles agora não estão a ter escola, não é? Não podem aceder à sua escola, e portanto vão partilhar com eles a sua aula de educação física. Portanto, é transmitir uma mensagem de solidariedade e de esperança, e tem uma série de requisitos que não interessa, nomeadamente não são questões políticas, não se fala de países, fala-se de bem-estar e de solidariedade. O objetivo, obviamente, não é enviar as cartas para lá, é depois fazer um livro com elas, juntando pequenos textos de pessoas que estejam muito ligadas ao ensino e à educação física e ao desporto, e o valor que obtivermos da venda do livro será para reequipar, a nível do equipamento desportivo, as escolas da Ucrânia. Portanto, basicamente e resumidamente, é este o projeto, que é muito simples, está a ser desenvolvido em conjunto com o Comitê Olímpico de Portugal, que abraçou logo a ideia, e neste momento estamos felizes e simultaneamente expectantes sobre o resultado, apesar de, claro, obviamente infelizes pelo motivo que nos levou a fazer, que é uma guerra, não é? E, portanto, obrigada por me terem ouvido, e era para partilhar convosco isto. Obrigada, Elsa, que bom termos alguém de Coimbra, já temos tido, é maravilhoso, gente de Timor, este Zoom também é uma grande vantagem, mas Obrigada. É interessante as abordagens múltiplas que se está a fazer desta situação, ou deste caos que tem sido esta guerra. Muito obrigada, Elsa, um prazer conhecer. Obrigado, o prazer é todo meu, obviamente, conhecer-vos a todos. Obrigada. E agora a Margarida, que faz parte das inquietações, é uma inquieta também. Muito, muito, muito inquieta. Eu queria dizer que agradecer as pessoas que participaram e a maneira como participaram, que foi para mim muito emocionante. Gostei muito da maneira como toda a gente está a viver e a participar nesta questão da guerra. Mas eu sou sempre, eu não digo do contra, mas lembro-me sempre de outras coisas. Eu vou-vos dizer, é claro que a guerra é a coisa pior que existe e não se compara com nada. Mas eu, ao ouvir a Helena, ao ouvir a Inês, tão preocupada com os alunos refugiados, a Inês e a Carolina realmente tocaram no ponto, é emocionante ouvi-las falar, mas também é emocionante ouvir a Helena falar que os miúdos têm medos. E aí eu vou ser oportunista, porque acho que a guerra, neste momento para mim, e nós estamos nas inquietações pedagógicas, e é a parte pedagógica que me faz falar, se os adolescentes ou as crianças não terão outros medos cotidianos que nós não reparamos tanto, como, por exemplo, problemas de saúde nas famílias, o problema da morte, o problema de violências domésticas, o problema de dificuldades económicas. Quer dizer, nós estamos rodeados, todas as pessoas têm problemas e medos, mas, sobretudo, devíamos estar mais preocupados todos os dias, não é só a guerra. É por isso que eu sinto o que a Helena fala sobre, eu direi agora, interessa-me dizer os medos, porque se a escola não estiver organizada para estar atenta a todas as preocupações que as pessoas tenham, e se, como é que eu hei de dizer, o João Jaime diz, nós com a pandemia pensávamos que íamos mudar a escola, afinal ficou tudo na mesma. E é isto que me preocupa e que eu ponho aqui. A escola tem que mudar, temos que estar a cooperar uns com os outros e não ser esta competição, que há qualquer coisa que está errada para o nosso tempo.
e eu gostava que tivéssemos os cuidados uns com os outros, como temos, como a Inês falou dos cuidados que devemos ter com os refugiados. Nós devíamos ter esses mesmos cuidados com todos uns com os outros, no dia a dia, e a escola devia de estar organizada para que isso acontecesse, para que as pessoas cooperassem e para que evoluíssemos todos, como fala a Helena. Mas não são só os pequeninos que têm medos, toda a gente tem, até os adultos têm os seus problemas que deviam de poder cooperar uns com os outros. E era aí que eu queria chamar a atenção. A escola tem que mudar. A escola tem que mudar, e se estas pessoas têm estas reflexões tão interessantes, há que exigir quase que as coisas mudem com este ministro, com a experiência que há professores que têm uma experiência pedagógica enorme, porque não fazer qualquer coisa e exigir qualquer coisa já, como nós queremos que os refugiados sejam tratados, como queremos que acabem as desigualdades e as injustiças, no fundo. Era só isto que eu queria chamar a atenção, que temos que mudar. Obrigada, Margarida. Temos ali já uma mãozinha da Helena, mas antes de eu lhe dar a palavra, eu pedia se há mais alguma intervenção. Pode ser, Helena, eu reservo a sua intervenção para o fim, porque vão todos falar no fim, os nossos animadores da tertúlia. Há mais alguma questão que queiram levantar? E não quero assim silenciar ninguém. Não? Pronto, então vamos agora às intervenções finais e temos a Helena. Faça o favor de se apropriar da palavra. Não estava a pensar nisso, eu fiquei muito emocionada com a Inês e com a Carolina. E muito mesmo, para já pela clareza, por terem sido tão genuínas, tocou mesmo cá dentro. Quando a Inês estava-me a dizer, penso que foi a Inês, estava a dizer esta questão de preparar exames e que eles nem estão para aí virados. E isto serve para a provocação da Ani, acho que foi a Ani, que estava a dizer o apoio depois. Ninguém aprende se não estiver bem. Ninguém. Nem que a gente faça, não vale a pena. As pessoas têm que estar bem. Podem ter os problemas, mas sentir que o outro está lá é fundamental. Às vezes, eu não sou professora de ensino de exames, mas também fui aluna. Às vezes basta perder 10 minutos a ouvir e ganhamos tudo. E com os alunos é a mesma coisa. Nós nem costumamos dizer o perder é gastar, não é? Estamos a gastar para depois recuperar. Inês e Carolina, muito obrigada por aquilo que vocês e por essa maturidade tão grande, tão grande. Fiquei mesmo muito emocionada. Em relação, só para falar um bocadinho no apoio, porque há ucranianos, há romenos, há brasileiros, muitas vezes brasileiros que estão ilegais, precisam de ir ao médico, não têm que vêm de outros países. Qual é o papel da escola? Não é tentar perceber exatamente o que se passa e mover tudo o que está ao nosso alcance. Desde assistentes sociais, protocolos com a saúde, não é? Com as senhoras, as enfermeiras da saúde, com psicólogos, e nunca desistir. Nunca, sobretudo, eu costumo dizer, portanto, quem reflete comigo, o primeiro ciclo é essencial. Eu estou a dizer primeiro ciclo porque é o meu primeiro ciclo, não é? Mas o pré também é essencial. Porquê? Porque é aqui que nós temos 4 anos com eles e conseguimos perceber exatamente o que é que se passa. E não é tapar com, ok, medicação, ou às vezes é necessário medicação, ou rotular, tem isto, tem aquilo, e não esperar mais. Não, ele tem, temos que compreender, e daquele aluno todos têm capacidade de evoluir a partir do ponto onde estão, e é acreditar neles.
primeiro ciclo é espetacular nisso. É tentar perceber, eu costumo dizer, eu quero que a partir do 5º ano eles sejam livres. Para isso, eu tenho que trabalhar com eles e tenho que perceber exatamente porque é que eles não estão bem e tentar ajudá-los para que depois sejam livres. Pronto, era este acompanhamento que às vezes é muito duro. Nós temos uma estrutura no agrupamento espetacular, de ligação com a comunidade, desde psicólogos, assistentes sociais e por aí, mas muitas vezes não chega e também não desistimos. E acho que isto é extremamente importante, é pensar que ninguém aprende se não estiver bem. Era só isto que eu queria dizer. Maravilhoso, Helena. Obrigada. António Castelo Branco. Obrigado. Quer Em avançar? primeiro lugar, deixa-me recuperar o fogo, que a prova de que a nossa educação e o nosso sistema de ensino funciona é ouvir a Inês e a Carolina. Os meus parabéns. Uma clareza, uma argúcia, o focar, o pôr a emoção em palavras, portanto, à flor da pele. Além do texto que eu já tinha lido e que tinha gostado, gostei, se me permitem, ainda mais da prestação delas aqui ao vivo e adorei também a Helena na sua apresentação. O João já o conheço, já sei que é um pensador destas coisas e que aprende sempre com ele. Muito. Mas hoje eu e o Jaime ficámos um bocado para baixo porque fomos completamente ultrapassados e siderados aqui nesta nossa apresentação, e desculpa-me eu falar e de encontrar o assunto. Eu sou um felizardo. Sou um felizardo porque tenho a honra e o prazer de dirigir um agrupamento que está integrado no território educativo, em territórios educativos de intervenção prioritária, e que, à conta disso, lida com uma diversidade brutal, cultural, de problemas. É um agrupamento que tem quase 14% de alunos que, com medidas efetivas, seletivas e adicionais ao 854, com várias antigas unidades, portanto, e em que se trabalha muito bem. Os professores inovam-se, já cá, se me permitem o termo, está mais caracterizado, aposta-se muito no trabalho colaborativo, como referiu a Helena, apesar de a pedagogia cooperativa e a pedagogia solidária é a base, ou tem que ser a base de tudo, e é isso que nós apostamos. Só por uma parte, a nossa intervenção a nível do plano de inovação mudou a organização. Nós não temos turmas, temos equipas correspondentes a 3, 4 turmas, com um coordenador, com um grupo de professores que tem 80, 90 alunos, em conjunto, são os mesmos, que reúnem semanalmente e que preparam todo o trabalho que é organizado de uma forma de sair da sala de aula, ir para o exterior, aproveitar, conhecer o mundo e trazer para dentro. É óbvio que isto é tudo muito bonito e funcionou muito bem até março de 2019. Março de 2019 foi tudo para casa e agora estamos a tentar abrir outra vez as portas, como se costuma dizer. Mas eu refiro isso porquê? Porque este espírito dos alunos, e aqui, quando se falou da hospitalidade ao acompanhamento, há uma coisa que é fundamental, isso foi aqui falado. Primeiro temos que olhar para o ser humano, para a pessoa que cada aluno e cada aluna, cada criança é. Essa pessoa tem famílias e por isso nós temos também um enquadramento muito grande com as famílias, com projetos que envolvem o pré-escolar e o primeiro ciclo, principalmente, para conhecer as famílias e para que eles se envolvam. Isto é fundamental, e mais ainda quando temos alunos, e nós não estamos a falar agora dos ucranianos, mas temos alunos que vêm da África, de zonas de guerra, muitos, e eu pessoalmente vivi a situação toda de 75, com o regresso das pessoas das antigas províncias ultramarinas, de Angola, Moçambique e Guiné, a fugir com medo. Há muitos que deixaram, minha família, deixaram lá tudo o que tinham e que vieram para casa de família e para hotéis, portanto, toda uma situação um bocado complicada. Pelo menos tinham a vantagem da língua, não é? Que agora isso não se passa. Mas queria dizer que nesse aspecto sou um felizardo por isso. Sou um felizardo porque se trabalha, porque todos os dias aparecem desafios novos, mas porque há um envolvimento cada vez maior, se é possível, dos professores. Eu tenho o prazer de ver aqui muitas caras conhecidas. A Inácia, por exemplo, é um prazer
agora desde há uns tempos que não nos encontramos, mas que trabalhamos muito em tudo o que é projetos, em tudo o que é tentativas de fazer com que os nossos alunos se sintam melhor na escola e efetuem as suas aprendizagens. Portanto, esse é o fundamental. Tem que haver exigência, tem que haver acompanhamento dos alunos, mas, respondendo à doutora Margarida, a escola está a mudar. Umas mudaram mais que outras já, mas a escola está a mudar. E isto que refere dos medos que eles têm, as escolas têm neste momento, e no caso do meu agrupamento, tem uma estrutura de acompanhamento, que é, digamos que é uma EMAI, uma equipa multidisciplinar alargada, em que há uma grande preocupação com o bem-estar dos alunos, com os apoios todos, com os medos deles em responder a essas necessidades. Uma das nossas alunas, quando foi o encontro sobre o plano de recuperação das aprendizagens, contou um episódio que eu nem conhecia, porque atravessou uns problemas graves e foi a escola que a ajudou a ultrapassar, os professores, os funcionários da escola. Portanto, é assim que nós temos que trazer tudo para a escola. Numa altura em que há detratores da cidadania, eu sou um acérrimo defensor das questões da cidadania, porque sem os valores fundamentais da liberdade, da democracia, do respeito, da partilha, da empatia, que a Carolina, penso que foi a Carolina que falou muito bem, diz que não aprendemos, nós temos que nos pôr nos pés dos outros, temos que tentar sentir o que eles sentem para os poder ajudar. Isso os professores sabem fazê-lo no dia-a-dia. No trabalho colaborativo, das portas, das salas abertas, da partilha entre colegas, e é assim que vamos fazendo o caminho. A escola está a mudar, eu penso nisso. Ao contrário do João Jaime, eu sei que muita coisa regressou ao mesmo, mas houve uma mudança. E há sítios onde essa mudança se traduz mais que noutros. No ensino secundário temos sempre o tal problema dos exames finais para acesso à universidade que condicionam tudo aquilo que se faz. Isso é verdade. E eu também, tal como o João Jaime, sou um dos grandes defensores da mudança deste sistema, sempre para bem dos alunos. Não é tornar menos exigente, não é nada disso, mas é fazê-lo. Só para terminar, e desculpem já, a minha intervenção já vai longa, agradecer também os contributos da doutora Conceição Rola, da doutora Elsa Silva, gostei bastante. Aristides é algo que é transversal e que está sempre a ser falado nas escolas, mas queria dizer uma coisa. Salver foi, sim, a doutora Ana Betancourt, que referiu-se à questão da língua. E o João Jaime diz, como é que vão estudar filosofia se não sabem a língua? Essa é a nossa principal preocupação quando chegam. Primeiro, que eles se sintam minimamente seguros, entrosados e com colegas. E então, temos que estudar o português língua não materna, vamos usar horas de crédito, não horas chegam, mas não interessa agora para nada, e utilizar uma ferramenta essencial que nós temos, que são os tradutores, os intérpretes que nós temos. São os ucranianos que cá estão. Os romenos, nós fazemos isso sempre. É mais complicado quando chegaram sírios, que nem inglês falavam, aí o processo é diferente, mas já estamos habituados quando chegam paquistaneses, alunos do Nepal, como o João Jaime tem uma grande comunidade, etc. Eles não falam uma palavra que se entenda, portanto. E aí já há todo um trabalho já que é feito e que agora conseguimos também mobilizar. Ou seja, primeiro eles têm que se incentivar, depois temos que garantir que eles efetuem as aprendizagens juntamente com todos os outros. Como diz, todos os nossos alunos têm que ser vistos individualmente, ajudá-los a ultrapassar os medos, e nós, infelizmente ou felizmente, já temos muita experiência disso, porque enfrentamos casos, como todos sabemos, muito complicados de toda a ordem possível nas escolas. E as escolas trabalham muito na prevenção, felizmente, muito na prevenção e também na ajuda a resolver os problemas. Obrigado e desculpem pelo tempo que demorei. Obrigada, António. Não peço desculpa, foi importantíssimo o que disse. É interessante terem referido, eu penso que esta nota é muito importante e foi dada também pelas nossas duas jovens, que é a pedagogia para ser solidária, ou a nossa
forma de estar para ser solidária implica a consciência da vivência. E o António deu um exemplo muito grande, muito bonito a nível pessoal, da sua situação. Muitos professores terão passado por experiências semelhantes, e isso também, se os alunos ficam com as antenas despertas, também nós, professores, podemos ter as antenas alerta para este tipo de situações e, como disse o António, não deixar passar aquilo que for contra uma postura de cidadania. Então agora vamos fechar com chave de ouro. As outras chaves também foram de ouro, esta é a terceira chave de ouro, com as vossas Escola Camões, com as vossas considerações finais. Acho que desta vez que começo eu então, depois vai falar ao professor e a Inês. Eu só gostaria de fazer, antes de expor aquilo que, pronto, de dizer aquilo, as minhas considerações, gostava só de agradecer à Helena Moreira pela sua participação de hoje. Eu pessoalmente adorei cada detalhe e o amor com que fala da sua profissão e das suas turmas, e acho que é de louvar, e é muito bonito mesmo ver professores que estão tão felizes. Todos vós representam, se todos vocês fossem o sistema de ensino, estaríamos nós mesmo muito bem. A verdade é que é muito bonito de ver o gosto e o brilho no vosso olhar quando falam dos vossos alunos e das vossas experiências, e para mim foi mesmo um gosto muito grande estar aqui convosco e poderem dar uma oportunidade de partilhar as minhas considerações. Pronto. Eu gostaria de falar um bocadinho na perspectiva enquanto aluna, e acreditem que não foi o professor João Jaime que pediu para dizer isto de forma alguma. Eu sinto muito orgulho na escola em que ando, no Liceu Camões, e sinto que é uma escola que marca a diferença pela abordagem muito junto aos alunos e de não só formar alunos, formar seres humanos e futuros cidadãos, e bons cidadãos que lutem contra estes conflitos de guerras, mas outros que, como já referiram anteriormente, são muitos e merecem toda a nossa atenção, tanto como a temática da guerra. A verdade é que eu sinto que a solução e a consciencialização das pessoas deve ser feita na escola, e eu acredito que a minha o faz muito bem, pelo simples facto de ser uma escola muito disponível para a aprendizagem, ser uma escola onde a liberdade é prezada a 100%. E é uma escola que nos dá uma abertura muito grande para aprender, e não é aprender das quatro paredes o português, a matemática, o inglês, a história. É muito mais que isso, é o poder do debate, é o poder da partilha, da reflexão. Nós podemos ter várias palestras durante o ano inteiro sobre as mais variadas temáticas, sobre o racismo, a questão do colonialismo, falamos sobre saúde mental, falamos sobre o próprio sistema de ensino, é-nos dada a oportunidade de ter uma voz ativa e de ter algo a dizer. E eu sinto que a nossa escola fomenta desde o 10º ano esta questão do espírito crítico, que é muito importante junto dos alunos. É importante os alunos sentirem-se confortáveis e sentirem que são ouvidos e que são tidos em conta. E eu sinto que às vezes existem alguns professores ou algumas escolas que se esquecem disto, que a escola é muito mais do que 1h30 de português ou de matemática. A escola é um sítio onde nós passamos a maior parte do nosso ano, a nível geral de 12 meses. E, portanto, é importante que aprendamos muito mais do que as típicas disciplinas, e que se valorize mais a questão da cultura, das artes, que é algo que eu sinto que foi valorizado nesta escola. E sinto que talvez se por todo o lado fosse feito este trabalho de consciencialização junto dos professores, de que é importante falar sobre a cultura, tanto como é importante falar da matemática, é importante falar das artes, como é importante falar do português, conseguimos formar melhores cidadãos e conseguimos formar melhores seres humanos que pensam pelas suas cabeças, que têm a sua liberdade bem consciente, somos conscientes daquilo que fazemos e temos espaço para estar aqui a partilhar aquilo que aprendemos. E essencialmente era um pouco isto que eu gostava de partilhar convosco, e dou a palavra agora ao professor. Obrigada, Carolina. Inês, vá. Sim, eu quero também primeiro fazer as primeiras palavras da Carolina Nunes, porque foi um prazer estar aqui para partilhar a minha opinião e ouvir a opinião de professores. Eu acho que uma coisa interessante é como estamos a primeiro em diferentes posições e níveis da nossa vida, e eu acho muito interessante que eu olhei para esta questão muito mais como é que seria ser aluno e ter a experiência, e eu vim mais com perguntas do que com respostas, e depois ouvir a parte do professor também foi ouvir estratégias, e eu acho isso muito interessante também, os diferentes níveis de ensino. Também mostram as diferentes abordagens para diferentes maturidades, pronto. E eu queria responder também aqui à questão
da professora Margarida, das inquietações, que é mesmo essa questão de quando que é certa empatia ineficaz ou inconcretizada que há em saber de casos difíceis, e nem é preciso esticar tanto para a guerra, mas casos diários, porque depois vivemos com critérios, e há critérios de avaliação que estão estipulados, e é injusto para o aluno que estudou ser avaliado de uma forma e o que não estudou ou que não estudou, mas que tem outra realidade, ser avaliado com o mesmo critério. E eu acho que isso é muito difícil de conciliar. As realidades no mundo da educação e às vezes basta um pequeno percalço no nosso dia, na nossa manhã, para termos o dia de aulas pouco produtivo, porque estamos preocupados com outra coisa, quando devíamos era... E depois sentimos culpa porque estamos na aula de matemática e devíamos era estar a pensar nos números e a nossa cabeça não consegue. E eu acho que é mesmo isso, acho que esta questão tão amplificada da guerra mostra-nos a dimensão pessoal na escola e a necessidade de conjugar esses dois mundos que não têm necessariamente de colapsar. Pronto, muito obrigada. Obrigado, Inês, Carolina. Portanto, como veem, é fácil ser diretor de uma escola assim, né? Portanto, eu sou um privilegiado. Quem é privilegiado sou eu, porque realmente há uma cultura própria. E isto não acontece. O António acha que eu tenho má fama, né? Pronto, é por isso que eles não sabem, os alunos não sabem, mas má fama. Mas há uma coisa que a gente tem que mudar e não muda, né? Os alunos na escola secundária de Camões têm assento no conceito pedagógico. A lei não deixa que os alunos estejam no conceito pedagógico. Os pais têm assento no conceito pedagógico. A lei não deixa que estejam no conceito pedagógico. Os alunos, para ter voz, todos os anos há associação de estudantes. A maioria das escolas não tem associações de estudantes. Portanto, fala-se muito da voz dos alunos, mas ouvi-los é que é o problema. Aliás, por exemplo, aqui houve alguém que disse, é assim uma coisa, nós gostamos de ouvir, dizer que integramos, que os alunos são muito importantes, mas eles não têm peso. A Inês é de Ciências, a Carolina é de Economia. A Inês sabe, com 14 anos, é isso que nós dizemos a todos os nossos alunos com 14 anos. Se não tiver 16 de média no secundário, o mundo deles abala. Abala porque nós definimos para ir para a medicina tem que ter 18, qualquer coisa, para ir para a aeroespacial tinha que ter 19, e muitas destas ansiedades que as famílias trazem. Isto, obviamente, é uma guerra. E nós usamos muito... Qual foi o termo que António Costa usa antes da guerra, por causa do dinheiro que vinha das comunidades? Era a bazuca. Ou seja, nós somos agressivos, somos bélicos em determinadas questões. Nós não queremos... O Camões tem uma grande virtude, que é, tem um arquivo muito antigo. E nós sabemos que houve alunos brilhantes e foram pessoas brilhantes, mas também sabemos que houve alunos com 10 e são lobantunos e são outras pessoas. E queremos que aos 14 anos definir a vida deles aos 14 anos. É isso que eu ando aqui há anos aqui a tentar discutir e não mudamos. É evidente que o João Costa é uma esperança, mas ele já tentou nos baixar, não cria muitas expectativas. A verdade é que a gente vai ter exames do 9º ano, ou seja, para aferir os alunos, ou seja, desta fase, vamos ter exames do 9º ano, não conseguimos. E não conseguimos tirar esta palavra, exame, é fundamental, parece, para o sucesso educativo da escola. E não é. O que é bom deles, não é? É este pensamento querido, analisarem para a sua cabeça, discutirem os assuntos, e estou certo que quer a Carolina, quer a Inês, vão ser felizes na profissão. Porque elas, ao fim de semana, saem na banda filarmónica da Póvoa de Santaria. Elas vêm da Póvoa para o Camões e tocam na banda que eu tenho muito orgulho, que eu sou do Conselho de Alfragate de Xira e há grandes bandas filarmónicas no país e na minha terra também. Muito obrigado por vocês me aturarem. Obrigado. Oh, meus amigos, muito obrigada por estas partilhas. Eu não tenho
mais a dizer, acho que se disseram coisas essenciais, sobretudo são coisas que são portadoras da esperança que temos na escola, nomeadamente na escola pública. Deixem-me dizer isto com a minha veemência. E eu de repente estava a pensar como é que eu acabo, e veio-me à cabeça o pensamento, uma frase do Paulo Freire que se aplica a nós professores, mas também aplica-se aos jovens, às crianças e aos jovens que educamos. E o Paulo Freire diz o seguinte: ninguém educa ninguém. Todos nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Eu acho que foi o que aconteceu aqui hoje. O mundo, neste caso, foi a guerra e estivemos a educar-nos uns aos outros. Meus amigos, minhas amigas, muito, muito obrigada.